Você sabia que uma parede pode ser muito mais do que um limite? Em vez de apenas separar ambientes, ela pode transformar-se em um painel vivo, cheio de cor, textura e movimento. Jardins verticais são soluções inteligentes para quem deseja cultivar plantas em espaços reduzidos ou dar vida a superfícies planas, aproveitando áreas pouco exploradas da casa, quintal. Mas nem toda planta se adapta bem a esse tipo de cultivo. Algumas precisam de muito solo, outras não toleram variações de luz ou umidade. Por isso, escolher as espécies certas é o primeiro passo para montar um jardim vertical bonito, saudável, duradouro. Neste vídeo, você vai conhecer 15 plantas perfeitas para jardins verticais. Cada uma traz suas particularidades, necessidades e funções estéticas, desde espécies pendentes que criam efeitos de cascata, até plantas estruturais que formam colunas verdes. Com essas opções, você poderá montar um jardim vertical equilibrado, funcional e cheio de personalidade. 1. Samambaia. A samambaia é uma velha conhecida de quem gosta de plantas ornamentais. Suas folhas longas e divididas criam um efeito visual de cascata, ideal para jardins verticais. Ela ocupa bem os espaços, cobre imperfeições da estrutura e traz movimento ao conjunto. É uma planta que prefere ambientes com sombra ou luz indireta e alta umidade. Por isso, é perfeita para áreas cobertas, sacadas protegidas ou painéis internos próximos a janelas. O solo deve ser rico em matéria orgânica e estar sempre levemente úmido, mas com boa drenagem. Em jardins verticais, isso significa montar uma base que permita que a água escorra sem encharcar as raízes. Além do efeito visual, a samambaia ajuda a purificar o ar e contribui para a regulação térmica do ambiente. Para manter sua aparência saudável, é importante retirar as folhas secas com frequência e garantir que ela não receba sol direto nas horas mais quentes do dia. 2. Espada de São Jorge, Sansevieria trifasciata. A espada de São Jorge é resistente, elegante e quase indestrutível. Suas folhas eretas e rígidas contrastam com plantas pendentes, criando pontos verticais que dão ritmo e estrutura ao jardim. É uma ótima escolha para quem quer beleza com baixa manutenção. Ela tolera desde sombra até sol pleno, sendo uma das plantas mais versáteis quando o assunto é luminosidade. As regas podem ser espaçadas, pois ela armazena água nas folhas e resiste bem à seca. Por isso, é perfeita para quem não tem tempo ou disciplina para regar com frequência. No jardim vertical, ela pode ser plantada em bolsos individuais ou vasos presos à estrutura. Fica linda quando alternada com samambaias ou jiboias, criando um jogo de formas verticais e pendentes. Além da beleza, a espada de São Jorge também é conhecida por filtrar toxinas do ar e promover um ambiente mais saudável. 3. Jiboia. A jiboia é uma das plantas pendentes mais utilizadas em jardins verticais. Suas folhas em tons de verde e amarelo se desenvolvem ao longo de longos ramos flexíveis, criando um efeito de cascata natural que se adapta a diversos estilos de decoração. Ela é extremamente resistente, suporta variações de luminosidade e não exige regas constantes. Ideal para quem está começando ou quer compor painéis verticais internos. Prefere luz indireta, mas também tolera sombra, tornando-se uma opção viável para varandas cobertas ou ambientes internos iluminados. A jiboia cresce rápido, mas pode ser controlada com podas. Aliás, podar incentiva a ramificação, o que ajuda a deixá-la ainda mais cheia. É ótima para ocupar os espaços entre plantas mais verticais, formando camadas vivas que descem pelo painel. 4. Ripsalis. O ripsalis, conhecido popularmente como cacto macarrão, tem um visual único. Suas hastes finas e cilíndricas criam um visual pendente leve e quase etéreo. É uma planta epífita, ou seja, cresce em cima de outras plantas na natureza, sem precisar de muito substrato. Ideal para ambientes internos ou sombreados, ele gosta de umidade moderada e boa circulação de ar. As regas devem ser feitas com cuidado. O solo precisa estar levemente úmido, mas jamais encharcado. Como tem raízes pequenas, se adapta bem a módulos verticais com pouca profundidade. Além da aparência exótica, o Ripsalis traz um toque de delicadeza ao jardim. Suas hastes formam uma cortina leve e suave, que combina com estruturas metálicas, madeira ou concreto, criando um contraste interessante entre o natural e o urbano. 5. Peperomia. Peperomia prostrata. A Peperomia prostrata é uma planta pequena, rasteira e com folhas redondas em tons de verde escuro com nervuras claras. Apesar de seu tamanho discreto, ela é perfeita para preencher espaços e trazer textura ao jardim vertical. É ideal para áreas com luz indireta e umidade controlada. Gosta de substrato leve, com boa drenagem e não precisa de muita água.
Em excesso, a umidade pode apodrecer suas raízes delicadas. Seu crescimento é lento, o que ajuda a manter o painel organizado por mais tempo. É perfeita para composições com plantas maiores, funcionando como plano de fundo ou detalhe nos espaços entre módulos. Seu visual delicado também combina com decorações mais minimalistas ou tropicais. 6. Tradescantia zebrina. Se você quer adicionar cor ao seu jardim vertical, a Tradescantia zebrina é uma escolha excelente. Suas folhas têm tons metálicos de roxo, prata e verde, criando contrastes vibrantes com plantas mais neutras. Ela cresce de forma pendente, com ramos que se estendem e descem com facilidade. Gosta de luz indireta brilhante e substrato sempre levemente úmido. Pode ser cultivada em ambientes internos bem iluminados ou varandas com proteção solar. Cresce rápido e exige podas regulares para não perder o formato. Além disso, é fácil de multiplicar. Basta cortar e replantar as hastes. Seu visual marcante faz dela um ótimo elemento de destaque no jardim vertical. 7. Ficus pumila. A Ficus pumila é uma trepadeira de folhas pequenas que cresce rapidamente e cobre superfícies com uma densidade impressionante. É uma das plantas mais eficientes para criar um fundo verde em jardins verticais. Seu crescimento é aderente. Os caules se fixam na estrutura com facilidade, formando uma parede viva em pouco tempo. Essa planta gosta de luz indireta e umidade moderada. Embora tolere meia sombra, seu crescimento é mais vigoroso em ambientes bem iluminados. As regas devem ser regulares, principalmente nos primeiros meses, quando está se estabelecendo. No jardim vertical, a Ficus pumila pode ser usada como base visual sobre a qual outras espécies se destacam. Seu papel é preencher os espaços e criar um pano de fundo texturizado. Também é ótima para cobrir treliças, painéis de madeira ou redes metálicas. Com o tempo, pode exigir podas para conter seu avanço e manter a composição equilibrada. 8. Bromélia. As bromélias são plantas tropicais com folhas em forma de roseta e inflorescências coloridas que chamam a atenção. São ideais para jardins verticais porque conseguem se adaptar a pequenos volumes de substrato e porque sua arquitetura natural já é altamente ornamental. Uma grande vantagem das bromélias é que elas armazenam água no centro da planta. Isso significa menos regas, desde que o reservatório natural seja mantido abastecido. Prefere luz indireta e substrato leve, com boa drenagem. Algumas espécies se adaptam bem a sol parcial, mas evite exposição direta prolongada. No jardim vertical, elas funcionam como pontos de destaque. Podem ser colocadas em nichos, intercaladas com samambaias ou entre plantas de folhagem verde para criar contraste. Também são muito usadas em painéis tropicais por seu apelo exótico. Com os devidos cuidados, suas flores podem durar semanas, tornando o jardim ainda mais vibrante. 9. Calateia, maranta. As calateias e marantas são plantas de sombra com folhagens altamente decorativas, marcadas por padrões geométricos e cores contrastantes. Suas folhas podem se movimentar levemente ao longo do dia, abrindo e fechando conforme a luz, o que cria uma sensação sutil de dinamismo no jardim. Elas são exigentes com umidade e não gostam de clima seco. O ideal é mantê-las em ambientes protegidos, com boa ventilação e umidade constante. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, com boa drenagem, e as regas precisam ser frequentes, mas controladas, sem encharcar. No painel vertical, essas plantas funcionam muito bem como elementos de destaque. Sua folhagem rica em detalhes atrai o olhar e cria pontos de interesse. É uma boa escolha para quem quer trazer um toque sofisticado e artístico ao jardim. 10. Begônia pendente, Begônia spp. Algumas espécies de begônia têm hábito pendente e são perfeitas para uso em jardins verticais. Além das folhas decorativas, muitas produzem flores delicadas em tons de rosa, vermelho ou branco, o que adiciona cor e leveza à composição. Elas gostam de luz indireta e substrato leve, sempre levemente úmido. Não toleram solo encharcado e são sensíveis a excesso de vento ou sol direto. Por isso, funcionam melhor em varandas protegidas ou áreas internas bem iluminadas. As begônias ficam lindas quando posicionadas em locais mais altos do painel, permitindo que seus ramos floridos desçam suavemente. São ideais para criar um efeito de jardim suspenso com floradas constantes. Para mantê-las saudáveis, é importante podar flores e folhas secas com frequência. 11. Roia, Oia carnosa. Também chamada de flor de cera, a roia é uma planta pendente ou trepadeira com folhas cerosas e flores perfumadas em forma de estrela. Em painéis verticais, oferece um visual único e sofisticado. Ela prefere luz indireta brilhante e solo bem drenado. Regue apenas quando o substrato estiver seco. Em ambientes úmidos e protegidos, a roia cresce com vigor e pode florescer várias vezes por ano.
No jardim vertical, pode ser usada como trepadeira suave ou planta pendente, dependendo de como for conduzida. Suas flores dão um toque ornamental elegante e perfumado. É uma ótima escolha para áreas internas com bastante claridade. 12. Verbena. Verbena canadense. A verbena é uma planta de porte baixo e floração abundante, ideal para trazer cor ao jardim vertical. Suas flores surgem em pequenos cachos e podem ter diversas tonalidades, como roxo, rosa, vermelho e branco. Ela gosta de sol pleno ou meia sombra e precisa de regas regulares. O substrato deve ser bem drenado, com boa fertilidade. Por ser uma planta que floresce praticamente o ano todo, a verbena é ótima para quem busca um jardim vertical florido sem grandes exigências. Em painéis, ela pode ser posicionada nas bordas ou nichos de destaque, formando pequenos pontos de luz entre o verde. As podas devem ser feitas após a floração para estimular novas brotações. 13. Asplênio. Asplenium nidus. Conhecido como avenca de ninho, o asplênio é uma samambaia de folhas largas, brilhantes e arqueadas. Sua forma lembra uma roseta ou um ninho, criando um efeito escultural marcante. Essa planta gosta de ambientes úmidos, com sombra ou luz indireta suave. O solo precisa ser rico e bem drenado. Não tolera vento forte nem sol direto. Em jardins verticais, o asplênio funciona como planta de destaque central, formando uma espécie de coroa verde que se projeta para frente. É uma escolha excelente para quem busca sofisticação e textura no painel. Deve ser regado com frequência moderada, sempre cuidando para que o centro da planta não acumule água em excesso. 14. Mini suculentas. Sedum, crassula, echeveria. Suculentas de pequeno porte podem parecer escolhas improváveis para jardins verticais, mas, quando bem posicionadas, elas criam texturas únicas e contrastes interessantes. São ideais para áreas externas com bastante luz solar. Gostam de solo extremamente bem drenado e regas esparsas. O ideal é que fiquem em módulos superiores ou externos, onde há menos umidade e mais exposição ao sol. Como crescem lentamente, não exigem manutenção constante. Essas plantas funcionam bem como detalhes visuais, criando pontos de luz e volume no painel. Por sua resistência e versatilidade, são ótimas para quem quer começar com algo simples, bonito e de baixa manutenção. 15. Orquídeas, espécies epífitas. Algumas orquídeas, como as do gênero Phalaenopsis e Dendrobium, podem ser usadas em jardins verticais, especialmente se a estrutura permitir um cultivo semelhante ao natural, ou seja, sem solo, apenas fixadas em suportes ou cascas. Elas precisam de luz indireta, alta umidade e boa ventilação. As regas devem ser feitas por nebulização ou imersão periódica. As flores são o grande destaque, duram semanas e têm um valor ornamental enorme. No jardim vertical, as orquídeas devem ser usadas como elementos de destaque, inseridas em pontos estratégicos para que chamem atenção quando florirem. Exigem um pouco mais de atenção, mas o efeito visual compensa. Um jardim vertical bem feito é mais do que uma parede verde. É um ecossistema em equilíbrio, que une funcionalidade, beleza e natureza. Ao escolher as plantas certas, como as 15 que você viu neste vídeo, você garante não apenas uma estética agradável, mas também uma manutenção viável e um ambiente mais saudável. Cada planta tem seu papel. Umas pendem, outras crescem para cima. Algumas trazem cor, outras textura. Algumas são fáceis, outras exigem mais cuidado. Ao combinar essas características com o ambiente disponível, é possível criar composições únicas que refletem o estilo de quem cultiva. Gostou das sugestões? Então conte nos comentários quais dessas plantas você já tem em casa ou gostaria de cultivar em um jardim vertical. E se quiser mais dicas sobre montagem, estrutura ou irrigação, é só pedir que eu prepare um conteúdo específico sobre isso.